Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos na Tua palavra. E o que vai ser liberado aqui, Pai, é a Tua palavra. E o Senhor prometeu que a Tua palavra, ela vai para o fim que se destina. Senhor, e eu creio que o fim é o coração dos Teus filhos, é a vida deles. E eu sei que quando essa palavra, se ela conseguir entrar, se for permitido que esta palavra entre, quando essa palavra chegar no coração dos Teus filhos, ela vai fazer a diferença. Ela vai mudar destinos e ela vai abençoar famílias aqui. Por isso eu te peço, Espírito Santo, se existe algum ouvido espiritual tapado, destapa agora em nome de Jesus. Coloca fé sobre esses meninos e meninas, esses jovens, mulheres e homens, e que em nome de Jesus, pelo ouvido espiritual, eles consigam ouvir a Tua palavra e pela fé recebam a bênção deles nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Faz uma pinça assim, uma pinça. E agora você vai virar para alguém do seu lado e vai falar assim, ó: se você conversar comigo, é isso que eu vou fazer. Aí belisca. Não, dá só um spoiler do belisco. Fala, ó, eu vou dar de levinho agora, mas se você conversar depois eu vou apertar. Fala, então não conversa comigo. A irmã fugiu do belisco ali, ó. Glória a Deus. Oséias capítulo 6, versículo 1. Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor. Porque Ele, olha só, pausa aqui, dá uma pausazinha. O versículo chave da nossa igreja e também do encontro de alívio, é o versículo chave. Nossa igreja, o nome da nossa igreja é Fonte de Alívio. De onde vocês tiraram isso? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, em outras palavras, de sobrecarregados. E Jesus diz, eu vos aliviarei. Então, fonte de alívio, quem é a fonte? Então você vê que no Novo Testamento ele faz um convite. Olha para mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde para mim, vem a mim, vem em mim, Jesus está dizendo. E aqui, Velho Testamento, profeta Oséias está dizendo semelhantemente a mesma coisa. Ele está dizendo, ó, agora ele está fazendo um convite para a gente ir, ó, vinde. Ó, tem gente, ó, que já está merecendo beliscão, eu estou olhando aqui. Já está merecendo ser beliscado. Já mete o belisco aí. Vinde e tornemos ao Senhor. Por quê? Olha só, não foi o diabo, não foi o demônio. Ele nos despedaçou. Não foi o cramulhão, não foi o encardido, não foi a sua mulher que te despedaçou, não foi o teu marido que te despedaçou, não foi a sua noiva, não foi o seu patrão que te despedaçou, não foi o seu pastor que está te despedaçando. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele vos despedaçou. Só que ele conclui e diz, mas Ele nos sarará. E diz mais, Ele fez a ferida, mas Ele também vai costurar. Aí você pergunta, me faz entender, pastor, isso eu não estou compreendendo, como assim? Primeiro, em outro texto bíblico, ele compara a gente como vaso de barro, vaso. Então ele faz essa comparação conosco, e nessa comparação desse texto bíblico, ele fala que o oleiro, ele encontrou um vaso que não estava legal, não estava perfeito. E o que o oleiro fez na história que a gente conhece onde está mesmo? Jeremias 18, é isso? Perdão, não está me vindo na memória. Mas enfim, estou te contando a história, depois você pesquisa lá. E o oleiro encontra o vaso que não estava legal.
E o oleiro, aquele que fez o vaso, não estava achando bom do jeito que estava, e o próprio oleiro quebrou o vaso, despedaçou o vaso. O vaso quebrou na mão do oleiro, e ele acabou de quebrar tudo, moeu, e fez daquilo pó de novo. Só que a Bíblia fala, naquele mesmo texto, que o oleiro, o fabricante, começou a refazer o vaso, a reconstituir. Mas aí se pergunta, o oleiro ele quebrou o vaso por maldade? Não, ele quebrou por bondade. Ele quebrou para fazer melhor do que era. Então quando nós lemos aqui, vinde e voltemos ao Senhor, vinde e tornemos ao Senhor, olha só, vamos prestar atenção em detalhes. Eu aprendi isso com o apóstolo Gésio. Até uma vírgula na Bíblia faz diferença. Ele está falando assim, tornemos. Sim ou não? Se eu estou retornando é porque eu já estive lá uma vez. Quantos concordam comigo? Eu não estou chegando pela primeira vez. Não é a primeira vez que eu estou encontrando com Ele. Vinde e tornemos ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas que estão sentadas aqui, algumas não, mas a grande maioria que está sentada aqui hoje, já teve contato profundo com Deus em algum momento. Em algum momento da sua vida, da sua história, já teve um contato com Deus. Pastor, o que me inspirou, o que está te inspirando a ministrar essa palavra hoje? A inspiração que eu estou tendo é o próprio encontro de alívio que está acontecendo, já acabou de acontecer, esse final de semana. Por quê? Porque para muitos que estão naquele lugar, que participaram, foi a primeira vez, o primeiro encontro, a primeira vez que eles sentiram algo grandioso diante de Deus. Mas alguns não, alguns já tinham sentido. E aí eu falei, tá, o encontro está rolando, aqueles lá estão tendo os momentos deles. E nós que estamos aqui no culto de domingo? O que Deus está mandando dizer para você é o seguinte, a maioria, olha para mim, a maioria dos que estão aqui já tiveram um encontro profundo com Deus em algum estado. Ou forte, com muita intensidade, ou com menos intensidade, mas já se encontraram com Deus. Só que aconteceu algo, presta atenção. Em algum momento dessa trajetória, você não está do jeito que era para você estar. Você não está tão perfeitinho assim. Você não está do jeito que Jesus sonhou que era para você estar hoje, por exemplo. E eu não estou te julgando, cada um avalie-se a si mesmo. Eu só estou entregando a palavra que Deus pediu para entregar. Talvez é para meia dúzia de pessoas. Se não for para você, descarta, fala, olha, fui lá ouvir, mas graças a Deus não era para mim. Mas pelo que eu conheço do Espírito Santo, não é só para meia dúzia de pessoas não. Pastor, como você sabe que não é? Você está julgando de novo. Deixa eu só te contar algo aqui, posso contar? A gente foi para lá esse final de semana trabalhar. Foi mais de 40 pessoas trabalhar. Tem alguns trabalhadores aqui já, que estavam lá, já tem alguns que chegaram. Sabe o que que avaliação, Rodolfo, Esther, sabe que avaliação que nós fizemos, agora voltando, Marlúcia que estava lá, a Lene que estava lá, sabe que avaliação que nós fizemos, eu e minha esposa, quando a gente estava voltando, que para quem foi pela primeira vez, os encontristas, que a gente chama eles de encontristas, para eles estavam participando lá do momento deles. E nos bastidores, a gente que estava trabalhando, estava tendo um encontro pessoal dos trabalhadores. Então é como se lá, para eles que estão pela primeira vez, estava tendo o momento deles, e aqui por trás dos bastidores, estava tendo um encontro separado para os servos. Porque só eu participei, dentro de 24 horas, de mais do que meia dúzia de encontros pessoais dos servos, pessoalmente. Mais do que meia dúzia, só eu. Fora os que a minha esposa participou pessoalmente, e fora os que aconteceram, que eu fiquei sabendo, que eu nem sei do que se trata, mas a pessoa estava em lágrimas, dizendo, Deus me tratou ali, e o outro, Deus estava me tratando ali. Então teve um encontro separado para os servos. Então eu vou dar uma palavra aqui para quem não quis trabalhar. Você perdeu. Porque você achou que era só mais um. Por isso você não foi trabalhar. Mas você nem tem ideia do que rolou nos bastidores.
Foi demais. Mas só que eu tiver tudo zero. Zero? Ok. Só concluir essa parte aqui. E aí, eles já chegaram. Mas deixa eu concluir essa parte aqui. Então, preste bem atenção aqui. Ô servos, eu vou pedir para vocês não caminharem. Fique aí em pausa. Dá pausa aí. Não caminhe. Fique em pausa aí. Não passe pelos corredores. Não passem. Fica pausado aí. O que Deus está falando no meu coração hoje é que muitos de nós que estamos aqui já tivemos um momento com Deus especial. Talvez não foi um momento tão grandioso como outros, mas foi um momento especial com Deus. Só que hoje, talvez esse mês, talvez esse ano que começou já, e talvez já há alguns meses, você não está da maneira que você deveria estar com Deus. E Deus está olhando para esse vaso hoje, para esse indivíduo. Belisca, pode beliscar. Eu falei que era para beliscar. Não, é para ela te beliscar. Eu vi você conversando. Belisca. Belisca ela. Isso, obrigado. Mas é para beliscar, para doer. Que eu falei para não conversar. E o Senhor tem me mostrado o que para nós aqui hoje? Que Ele está observando a sua vida. E Ele está fazendo um convite hoje. Porque semana passada eu fiz uma pregação, que sexta-feira eu ouvi ela todinha de novo. Eu mesmo preguei e eu mesmo fui ouvir ela de novo sexta-feira à noite. E eu fui ministrado a semana inteira com aquela pregação. Eu te convido a assistir de novo. De semana passada o Senhor disse para nós: vigia, para que você não perca o dia do descanso, o lugar do descanso. E Deus está dizendo o seguinte, continua, pode ser que é uma continuação disso aqui hoje. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, que Ele não está satisfeito com o que Ele está vendo na vida de alguns. Não é que Ele está com raiva de você, não, Deus não está com raiva de ninguém aqui. Ele só queria ver que você tivesse melhor, como o pai que quer ver o filho melhor. A pregação aqui não é para te jogar nada na cara, a pregação é para dizer, o pai está querendo te ver melhor. O fabricante, o oleiro quer ver o vaso mais bonito. A pregação aqui é gostosa se você entender para o lado bom. E Ele está dizendo, filho, eu quero, se for necessário, eu quero te refazer. Se for necessário. Então, o que Deus faz? A Bíblia fala, vinde, voltemos para o Senhor então. Vamos voltar para esse lugar. Vamos voltar para o lugar onde eu estou. Talvez eu estou no lugar errado. Eu estou fazendo a coisa errada. Eu não estou fazendo certo o que eu já sabia que eu deveria fazer. Voltemos a fazer. Voltemos para o Senhor. Ele fala, Ele nos despedaçou. Ou seja, Deus tem esse poder de nos quebrar. Irmãos, a quebradura dói. Mas não machuca, pastor Douglas. Eu não sei quantas vezes da minha vida, da minha história, Deus me quebrou. Não foi uma e nem duas. E cada vez que Ele me arrebentou, acho que a palavra agora eu usei foi muito pesada, arrebentar não. Ele me moeu, muito pesado. Ele me quebrou. Toda vez que Ele fez isso, doeu. Mas só que depois que Ele refez, cara, eu estava melhorado. A minha família estava melhor, eu estava mais feliz. Eu estava mais abençoado. Então, tipo assim, se alguém perguntasse para mim, valeu a pena aqueles meses lá que você passou? Eu ia falar, valeu. Hoje eu ia falar, valeu. Na hora da dor, se você me perguntar, ai, está doendo. Mas é Deus que está fazendo. Quem aqui já passou por alguma cirurgia? Ok, bastante gente. Não é pecado não, tá? Fica tranquilo. Tem a cirurgia que você recebe anestesia, sim ou não? Mas tem algumas pequenas cirurgias, e até as grandes, que a anestesia não pega. Ou que numa certa parte do momento, acaba o efeito. Eu acho que foi a minha esposa, se não foi você, você me corrige aqui agora. Mas parece que quando você foi ganhar o primeiro bebê, precisou de abrir algum pontinho, não foi?
E a cirurgia não pegou, não foi? A anestesia não pegou. Ou seja, ela recebeu um corte a sangue frio. Aí alguém fala assim: ai meu Deus, se eu tenho um parto desse, nunca mais eu quero ter um filho na vida. Assim que ela pegou o bebê no colo, ela tinha se esquecido do que tinha acontecido. Sabe por quê? Porque a dor da ferida, o bebê no colo, a bênção no colo, a alegria do bebê no colo foi superior à cirurgia. Quantos estão entendendo? Então quando fala que Deus vai te despedaçar, ou que Ele vai fazer a ferida, é uma ferida cirúrgica. Ele tem a espada, Ele tem a palavra. A Bíblia fala que a palavra é como uma espada de 2 gumes, que ela entra entre as juntas e a medula. É uma espada cirúrgica. E quando essa espada entra, sim, você vai sentir dor. Mas essa dor é uma dor bendita, porque é o Pai que está te fazendo a cirurgia em você, é o médico dos médicos que está te operando. Então não reclame do médico, não reclame da dor, apenas aguarde, porque a dor vai passar, a ferida vai ser costurada, e você vai sair daquele lugar sarado, curado, abençoado, melhorado. Aleluia! Essa foi a parte A. A parte B eu vou entregar junto para você e para eles. Combinado? Então tem a parte B daqui a pouco, a parte B. Essa palavra que eu estou lendo, pode colocar o versículo aí, Danilo, Oséias capítulo 6. É um convite, mas é um reconvite. Eu já falei aqui que o encontro de alívio é baseado em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós chegamos. A maioria daqui que estão aqui, pelo menos a maioria, não todos, mas a maioria teve um encontro com Deus em algum momento, em baixa ou alta intensidade. No caso de vocês, esse final de semana foi em alta intensidade, né? E talvez para alguns foi o primeiro encontro, no sentido literal de ter um encontro pessoal com Deus. Foi a primeira vez que você sentiu isso, para muitos aqui. Mas aqui eu tenho um monte de gente que já passou por momentos com Deus importantes. Se a pastora Aline conversar com você, pode beliscar também. É que a gente combinou antes de você chegar, antes, não é por causa de você. E o que Deus estava me ministrando no meu coração? Por que, Mateus? Você falou aqui, e você quase falou que eu já tinha falado, que vocês não ouviram os servos. Esse encontro foi um encontro para os encontristas, lá no lugar deles. E foi um encontro para os servos nos bastidores. Praticamente a gente podia dar um apelido: encontro do discipulado. Porque o que teve de discipulado, e de cura, e de aconselhamento, e de restauração, e de conserto, e de arrependimento por trás das cortinas, foi um trabalhar gigantesco de Deus. Então esse encontro, sim, Mateus, foi o encontro da restituição. E aí, o que essa palavra daqui dessa noite tem a ver com isso? Porque esse convite, vinde e tornemos, é um reencontro. Tornemos é porque eu já estava lá um dia, e eu estou tornando a voltar. Vinde e tornemos ao Senhor. O Senhor está interessado em refazer vasos que já estavam feitos. Então veja bem, não estou te acusando que você não era vaso. Não estou te acusando que você não era filho. Eu não estou te acusando que Deus não quer com você. Eu não estou te acusando que a mão de Deus já não foi sobre a sua vida. Pelo contrário, Deus te salvou, Deus te curou. Você recebeu um convite, vinde a mim, você veio. Por isso você está aqui. Só que esse processo do seu fazer, em algum momento, aconteceu alguma coisa. E o vaso se rachou, ou tinha alguma imperfeição. E agora o profeta Oséias faz um convite: vinde e tornemos ao Senhor. E aí ele fala de despedaçar e de curar. Ele fala de fazer a ferida e costurar. É uma ação medicinal.
uma ação medicinal. De um médico que para curar alguém precisa abrir. Eu não sou da medicina, mas eu já trabalhei em hospital. E eu tive muito tempo dentro do hospital internado por causa das minhas doenças. E eu já vi muita coisa. E alguma coisa que eu sei, eu acho que o pessoal do hospital já deve ter visto, né? Eu não vi de perto, mas eu sei que acontece. É que quando uma pessoa chega com o osso quebrado, dependendo de como foi a quebradura, e se o osso consertou errado, o ortopedista tem que quebrar de novo. Quem já viu falar disso aqui? O ortopedista tem que ir e quebrar. E muitas vezes, no pronto-socorro, porque o médico sabe que não pode colar errado, e antes da anestesia, o médico está conversando com o paciente, e põe o braço no lugar, e põe a perna no lugar. E aí o cara grita de dor, aí ele aplica a anestesia para o cara desmaiar. Porque se ele deixa mais tempo, ia dar ruim. Então muitas vezes a dor da machucadura é para cura. Muitas vezes a dor do corte é uma dor. Ninguém aqui está menosprezando a sua dor. Muito pelo contrário. Nós estamos deixando claro que existe uma dor na hora que está sendo reformado. Mas essa dor é para curar. Quando no meu casamento, muitos momentos foram doloridos para mim e para a Dri dentro do casamento. E foi dor de dor mesmo. Dor que eu chegava para ela e falava assim: Dri, nosso casamento tá doendo, Dri. Eu falava para ela, eu tô com um buraco aqui. Eu falava para ela, tá um buraco aqui que cabe mais que uma mão aqui dentro. Eu não sabia como fechar aquele rombo, por causa de coisas que estavam acontecendo no nosso matrimônio. Mas nesse momento, olha para mim, Deus estava lá trabalhando, fazendo a gente sentir uma dor enorme. Eu não queria estar lá nesse lugar. A minha esposa não queria estar lá. Mas aquela dor foi para cura. Então não venha dizer você que nós temos 26 anos de casado porque está tudo certo. Não. Temos 26 anos de casado porque nós passamos por várias cirurgias de correção, cirurgias corretivas, e que elas doeram e doeram muito. Não é que doeram pouco, doeram muito. Mas depois de tanta cirurgia, de tanta dor, e todas elas produzidas pelo Espírito Santo, por Deus, foi Deus que produziu. O texto aqui não está dizendo que o diabo me despedaçou, não está dizendo que o Satanás o texto não está dizendo, ó, a tua esposa te despedaçou. Eu falei que senti dor, mas não foi ela que me despedaçou. Deus estava me despedaçando. Deus estava permitindo aquela dor em mim para que eu fosse curado. Ele tinha uma obra maior para fazer. Então hoje, se tivesse uma câmera para você filmar, a minha esposa, eu e ela sozinha em casa agora de tarde, e você tivesse uma câmera para filmar, ela voluntariamente falando para mim: nossa, você é tão cheiroso. E aí eu respondendo: eu sou assim mesmo. E depois passa mais algum tempo, a gente entra dentro do carro e ela fala: você está tão bonito, você está tão cheiroso. Alguém pode olhar agora, nesse momento, e dizer: eu queria um casamento desse, eu queria um marido cheiroso desse, porque o meu é fedido. Eu queria uma mulher com a boca dessa, porque a minha não fala essas coisas para mim. E você queria tudo isso. A pergunta que eu vou te fazer é uma só. Vocês estão aqui? Quantos querem passar pelas cirurgias que nós passamos? Levanta a mão. Porque dói. Mas só que se você rejeitar, pessoal, tá chegando gente, né? Glória a Deus. Se você rejeitar, olha para mim, se você rejeitar a cirurgia, se você rejeitar o procedimento médico, você está dizendo: eu rejeito ser curado. E você vai ficar vivo, mas você pode ficar vivo aleijado. Você pode ficar vivo com uma doença, como é que chama essas doenças que vai ficando degenerativa?
e que daqui a um tempo você morre. Então, se há uma proposta aqui, é uma proposta, vinde. E não é vinde pela primeira vez. Ele está fazendo um convite que já aconteceu alguma vez. Eu já tinha tido um encontro com Deus. Eu já tinha tido um momento com o Espírito Santo. Isso já tinha acontecido comigo em algum momento. Mas agora ele está dizendo, então vamos retornar para aquele lugar. Voltemos ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos despedaçou e Ele quer nos sarar. Ele é o médico que fez a ferida, mas Ele quer costurar para curar de uma vez por todas. E o tema da ministração está na parte B, que é essa que eu vou te entregar agora, que é o versículo 3. E por isso que eu digo que essa mensagem é para os servos. E eu preciso que você, encontrista, preste muita atenção nesse texto. E eu preciso que você, igreja, preste atenção, porque você já teve um encontro com Deus em algum momento. Não foi esse do final de semana, mas foi em algum momento que você conheceu Deus. Talvez em baixa intensidade, talvez em alta intensidade, mas você já esteve no lugar com Deus. E Ele está te convidando para retornar para este lugar, e Ele quer te consertar de novo. E aqui nesse texto do versículo 3, olha o que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Quer dizer, não é só conhecer, eu tenho que continuar conhecendo. Eu não sei se você sabe, mas essa palavra conhecer, ela também é usada nos textos bíblicos para falar de relação sexual. Fulano conheceu Ciclano e teve filhos. Abraão conheceu a Sara e depois ela gerou tal. Adão conheceu a Eva e gerou Caim e Abel. A mesma palavra está sendo usada aqui. Essa palavra conheçamos é uma relação de intimidade profunda. Eu não apenas conheci, e aí, tudo bem? Eu sou Alain, prazer, Júlia, e aí, amém. Não é isso. Você conheceu a Júlia? Ah, conheci. Não, não é essa relação de apresentação. Eu conheci fulano, não. É um conhecimento de intimidade. Sabe o que vocês tiveram esse final de semana? Vocês conheceram a Deus na intimidade. Vocês foram íntimos com Ele. Vocês estiveram trancados com Ele durante 2 dias. 3, né, praticamente. Ali, na intimidade com Ele. Só que olha o que Ele está dizendo. Ah, então eu fui lá para o encontro de ali, voltei aliviado e está tudo certo. Você está sentado aí dizendo, eu sou crente, vim para a igreja hoje mais uma vez, eu vou para a igreja todo domingo, está tudo certo. Eu já conheço Deus, viu, pastor? Fica tranquilo, ó, eu estou bem. Ele está dizendo o seguinte, você já conheceu Ele? Sim ou não? Não, pode responder, já conheceu Ele? Já teve alguma intimidade com Ele? Só que Ele está dizendo, conheçamos e prossigamos em continuar conhecendo. Sabe o que isso significa? Eu esqueci o texto bíblico agora, que está lá em Coríntios. Ele está falando assim, hoje, você achar aí, Danilo, me ajuda. Ele está dizendo assim, ó, o texto está em Coríntios, acho que 11, se não me engano. Ele diz o seguinte, nós apenas o conhecemos como fosse no espelho, mas chegará um dia que nós o conheceremos assim como Ele é na íntegra. Então, tudo que você conheceu de Deus até agora foi maravilhoso, foi lindo. Pode falar, eu conheci Jesus, não tem problema. Não tem problema você falar, porque você conheceu mesmo. Que nem a irmã, achei linda ela falando, intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ela de noite, até mostrou o texto bíblico para ela, e depois o Espírito Santo se apresentou para ela no dia seguinte. Ou seja, ela teve sim uma intimidade com o Espírito Santo. Só que o que Deus está falando para nós? Conheceu? Você conheceu? 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 Parabéns. Mas só que não acabou por aí. Se você conheceu, continua a conhecê-lo mais. Mas pastor, eu já o conheço. Você não sabe, pastor, outro dia lá no meu quarto eu chorei. Ele praticamente apareceu para mim. Eu tive um envolvimento com ele, você não sabe. Foi uma alta intensidade. Você não chegou no limite. Ainda tem mais de Deus. Eu lembro que tinha uma igreja, Assembleia de Deus, lá na Liberdade. A gente ia para o CPP e tinha uma outra igreja pertinho, que era a igreja
A Nipo brasileira, pastor Takayama. Um pastor abençoadíssimo também. E eu lembro que a minha esposa, essa história não é minha, é dela. Não é minha, é dela. Estou contando a história dela. Porque ela foi tão impactada que ela me contou e eu fui impactado pelo que ela me contou. Porque ela disse, eu decidi mudar do endereço. Então eu não fui para o CPP, fui para outra igreja. E quando eu chego lá, ela falou que eles estavam num mover sobrenatural de oração. O Espírito Santo se manifestando naquele lugar, né, Adri? Depois você conta para eles direitinho os detalhes. Mas ela disse que ela já estava cheia, transbordando, e toda feliz da vida. Tipo, vim no lugar certo, tá tudo certo, melhor culto. E aí quando o pastor pega o microfone, ele disse assim: ainda não é isso. Segundo ela disse que ficou chocada. Ela falou, como não é? Como não é? Olha isso que está acontecendo. O pastor falou, eu já vi mais do que isso. Existe ainda mais de Deus. Encontristas, escreve o que eu estou falando para você. Foi o final de semana talvez o melhor da vida de algumas pessoas aqui. Não descarto isso e não estou jogando balde de água fria. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda tem mais de Deus para vocês. Ainda existe coisas que vocês não conhecem. Aí talvez alguém está sentado aqui e diz, pastor, o que pode ter mais? Não tem mais. Tem mais. E eu estava sentado lá, discipulando. Não posso falar quem é, não posso falar onde que é. E lá, né, no cantinho, a gente conversando. E o Espírito Santo se manifestando ali no momento comum de trabalho. As lágrimas vieram. A gente orou junto. Eu recebi a minha parcela de correção de Deus. Quem estava sendo ali recebeu a parcela dela. A gente chorou ali. Hoje, antes do almoço. E aquele momento que eu tive de cura, de correção, que as minhas queridas irmãs tiveram comigo ali, né, Aline? Estávamos ali juntos. O encontro de alívio que a gente participou a primeira vez não ofereceu isso para nós. A gente recebeu mais de Deus. Naquele momento, a gente conheceu um pouco mais de Deus. E aí eu achei que era só comigo. Aí de repente o Marcos, cadê o Marcos? Aí o Marcos, eu vou almoçar, cato o prato, sento do lado do Marcos. Não perguntei nada. Aí quando eu sento, ele, pastor, quase chorando. Pastor, Deus me pegou. Trabalhando. Deus me pegou ali, fez isso, fez aquilo outro. Eu estou aqui e tal, não sei o quê. E eu deixei ele testemunhar lá, com lágrimas nos olhos. E mal sabia o Marcos que já tinha acabado de acontecer comigo. Tinha acabado de acontecer com a Aline. Tinha acabado de acontecer com a gente. Estava acontecendo com ele lá. Estava acontecendo com a Adri lá com outro. Estava acontecendo com outro. Aconteceu com o Mateus de manhã. Aconteceu com outro. Deus estava cuidando da gente. E nós que já éramos trabalhadores. Podia dizer, não. A gente, ó meu colete. Eu estou aqui porque eu sou o servo. Vocês é que precisam. A gente está aqui trabalhando porque a gente já conhece Deus, viu? Mas não. Aqueles que um dia, levante, fica de pé, vocês que estão com os coletinhos aí, os coletinhos azuis, fica de pé. Olha aí, dá uma circulada aí. Todos que estão com o coletinho. O Senhor está dizendo que aqueles que um dia conheceram, como eles conheceram esse final de semana, eles tornaram a conhecer Jesus de novo esse final de semana. E eu queria, em nome de Jesus, por tudo que o Espírito Santo fez na vida desse pessoal que está com esse coletinho que trabalhou, eu queria que vocês aplaudissem o Espírito Santo pela vida deles.
Pode sentar. E a palavra para concluir aqui é: se você o conheceu, se você teve intimidade com Ele, continuamos, prossigamos em conhecê-lo. Achou o versículo, Danilo? Coloca no telão. Porque agora, hoje, nós vemos apenas como um espelho, obscuramente. Eu conheci Ele, já tenho intimidade com Ele, mas tudo isso que eu acho que eu tenho ainda é obscuro. Mas vai chegar o momento que nós o veremos face to face, face a face. Agora eu já conheço Ele. Quem já conhece Jesus aqui? Vou te convidar a conhecê-lo daqui a pouco. Quem já conhece Jesus aqui? Eu conheço em partes. Mas então, um dia, porque o rei está voltando, eu vou conhecer Ele como eu sou conhecido de alguém. E eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim. Não perca nada. Não perca, não ande, não converse. O que Deus manda te dizer. Não permita que a sua mente, não permita que o seu ego. Pode beliscar a Fátima, que a Fátima não sabia, né? Porque antes de você chegar, Fátima, nós tínhamos combinado, antes de você chegar, que a gente ia beliscar se você conversasse. Pode beliscar, Natália. É verdade, nós combinamos antes. Eu tô zoando não. A Aline quase foi beliscada aqui. Fátima é uma benção. Mas o que Deus está dizendo para você é que você não pode sair daqui sem isso. Não permita que a sua mente, não permite que o seu ego, não permita que o seu orgulho, não permita que a sua religião diga para você que você já conhece a Jesus o suficiente. Porque no dia que você dizer, eu já conheço Ele o suficiente, você já perdeu o Playboy. Porque Ele está dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Porque hoje eu conheço apenas uma parte dele. Você teve um encontro face a face com uma parte da presença dele. Isso foi maravilhoso. Não estamos menosprezando o seu contato com Deus. Não estou menosprezando a sua intimidade com Ele. Não estou menosprezando a intensidade que você o sente. Mas eu estou dizendo que por mais que você seja o que mais sente a presença dele neste lugar, ainda você não sentiu tudo. Você ainda não conhece tudo dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Insista. Deixe ele te curar. É cirurgia que você precisa passar pelo processo de novo. Pastor, será que eu preciso passar de novo por isso? Se for necessário, passe. Pastor, será que eu preciso ficar desempregado de novo? Se for necessário, deixe ele. Ah, mas foi o diabo, perdi o emprego porque o diabo me roubou. Não, Deus fez você ficar desempregado. Ah, mas Deus faz isso? Faz. Por que Deus deixaria alguém desempregado? Para fazer você se tornar dependente dele. Ah, pastor, será que eu teria que passar de novo isso com meu pai? Será que eu tenho que passar isso de novo com a minha mãe? De novo, passar essa crise dentro de casa de novo? Sim. É o diabo? Não. É Deus. Por quê? Porque Deus está fazendo você gerar um ambiente familiar de humildade, onde vocês dentro de casa precisam aprender a se perdoar um ao outro. Paloma, pode beliscar, que eu estou vendo aqui. Belisca. Não brigue com Deus. Você já viu gente doente que vai no médico? E aí o médico fala, o que você tem? Aí ele começa, eu tenho isso, e relata. O médico falou, ok, entendi, eu já sei o que você tem. Então faz o seguinte, ó. Passa ali na sala de medicação, você vai tomar
Uma Benzatacil. O quê? Eu não tomo injeção. Não teve um homem nessa terra para me aplicar uma injeção até hoje. Então tudo bem, eu vou te passar esse remédio aqui, você vai tomar durante 7 dias. Eu acredito em remédio, coisa nenhuma. Cara, o que você foi fazer no médico, pelo amor de Deus? Se você não vai fazer o que o médico está falando que tem que ser feito, eu pergunto, o que você foi fazer lá? Aí o cara de pau diz, fui pegar o atestado. Fala pro irmão que está do seu lado aí, não sei quem é, fala aí. Fala assim, olha, você não está à igreja, você não está aqui hoje para pegar atestado. Diga, você veio hoje e você está dentro do hospital. Diga, dentro do hospital tem médico? Diga aí, não é qualquer médico. Diga, é o médico dos médicos. Diga, ele é cirurgião de todas as especialidades. Diga, dentro desse hospital tem enfermeiros. Dentro desse hospital tem profissionais de recepção. E dentro desse hospital tem muito doente. Diga para ele, eu te apresento igreja. Ai, pastor, eu não sabia. Na minha concepção, eu achei que eu ia chegar na igreja e ia estar tudo certo. Eu queria encontrar todo mundo perfeito. Ei, bem-vindo ao hospital. Tem um monte de gente aqui doente. Um monte de gente que está precisando de injeção. Um monte de gente que está precisando de tomar remédio. Um monte de gente que está precisando passar por procedimentos que vão durar dias. Dias, não é tomar um comprimidinho e tá certo. Tem gente que vai precisar de dias. Tem gente aqui que talvez, digo eu não, Senhor, que talvez está precisando de UTI. Sabe por quê? Porque o nome disso aqui é hospital. Ah, pastor, onde está isso na Bíblia? Jesus disse, eu vim para os doentes. E eu vou te dar uma dica então, não é por má educação, meu pai me ensinou a ser educado, mas se você se declara um sadio, perfeitinho, você está gastando o seu tempo ouvindo eu falar. E até ter vindo aqui para você foi uma perca de tempo, porque você não precisa estar aqui, porque só está aqui dentro os doentes, os imperfeitos, aqueles que ainda não conheceram Jesus totalmente, como esse aqui que está falando com você. Oi, pastor, você não conhece Jesus? Conheço. Você nunca teve um momento com ele de intimidade profunda? Já tive vários. Como é que você está com ele hoje? Muito bem, obrigado. Até conversei com ele hoje de tarde. E estou falando com ele agora. O Espírito Santo está falando comigo. Então você é top. Não, eu não conheço ele ainda. E como esse hoje, a Aline ali é testemunha, a Thay é testemunha, o Darcio é testemunha. Estava lá um pastor que estava precisando de está precisando de uma terapia para uma determinada doença. Eles são testemunhas. Você quer saber o que é? Quem quer saber o que é? Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. O consultório fecha a porta, tá bom? O médico fecha a porta para cuidar de mim. Não vou saber da minha vida, vai cuidar da sua, rapaz. Mas eu sou um daqueles que está precisando hoje. Eu, Alan. E eu estou aqui pregando para você porque sou eu que tenho que pregar, não tem outro cara para pregar. Foi eu que fui escolhido para o dia de hoje. Mas eu estou aqui hoje com testemunhas, a Thay, a Aline e o Dácio, como testemunhas de uma situação que eles sabem que hoje eu recebi um medicamento paliativo hoje, porque eu recebi uma oração, mas eu preciso entrar neste tratamento. Sabe por quê? Porque eu conheço ele muito, mas eu preciso conhecer mais. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso conhecê-lo mais. E se eu aqui tiver orgulho, soberba, ou qualquer outra coisa que diga que eu já sei tanto, que eu já conheço ele tanto, que eu sou melhor do que vocês e não preciso de ajuda, acabou para mim.
E esse dia aqui é histórico, porque aqui é um dia histórico, o dia da volta de Cristo. Eu não vou ter essa oportunidade de conhecê-lo. Mas se eu for humilde hoje, o suficiente para entender que eu preciso mais, ter mais intimidade, e que isso que eu vivi até hoje foi muito bom, muito bom. Não cuspo no prato que eu comi. Foi muito bom, mas não é só isso. Não é só isso.